Alunos e alunas das turmas de segundo ano da Escola Ubirajara, sejam bem-vindos ao feedback e correção das atividades de geografia. Essas atividades que nós vamos corrigir hoje são referentes à segunda aula de geografia, com o tema Geopolítica e as questões ambientais. Na aula, nós falamos sobre o processo de transformação do espaço empreendido pelas civilizações humanas desde o seu primórdio, desde o seu surgimento até os dias atuais, considerando o desenvolvimento técnico-tecnológico que deu aos seres humanos a possibilidade de aumentar seu grau de intervenção, de interferência sobre os espaços naturais, transformando cada vez mais em realidades artificiais. Falamos que quanto maior esse domínio tecnológico, maiores são os impactos das sociedades sobre o meio ambiente. Falamos também sobre os vários impactos que vêm acontecendo no planeta Terra em escala global, que tem causado uma preocupação. Dentre eles, nós temos as queimadas, a concentração de lixo e poluição das águas. Vejam, gente, que coisa terrível a poluição dos oceanos. E cada vez mais, gente, essas imagens estão circulando pelos meios de comunicação, chamando a atenção tanto da comunidade científica internacional, como da população em geral e dos líderes políticos. Vejam aí o aquecimento global, derretimento das calotas polares, mudanças climáticas, as enchentes, cada vez mais mortalidade da biodiversidade, né? Gente, essa espuma, gente, é poluição nas águas dos rios, poluição atmosférica. Essa imagem circulou à internet e chocou a comunidade internacional, a baleia repleta de lixo. E aí nós temos uma situação em que o planeta Terra não consegue mais dar conta de tantas agressões que os seres humanos têm causado. Os cientistas falam que após a Revolução Industrial iniciou o processo de destruição de ecossistemas, né? A destruição do planeta Terra em escala global. Um documento importante que trata sobre as condições para responder a esses impactos ambientais é a Carta da Terra, documento que foi tratado na nossa atividade. Falamos na nossa aula também sobre os vários eventos internacionais que vão acontecendo para discutir, colocar na pauta das discussões a questão do meio ambiente e as consequências que esses vários eventos vão trazendo para a nossa sociedade. Na atividade, tivemos a participação de apenas 66 alunos. O número muito inferior ao que nós tivemos de participação dos alunos na atividade 1. Então, galera, vamos fazer as atividades. Não deixem de fazê-las, porque as atividades são importantíssimas para a formação da nota de vocês. Também tivemos um rendimento muito pior do que o que nós tivemos na nossa primeira atividade. Percebam aí que a quantidade de alunos que acertaram todas as questões é muito inferior à quantidade de alunos que acertou apenas uma. E, na verdade, a quantidade de alunos que acertou todas é igual à quantidade de alunos que errou todas. E isso demonstra uma preocupação muito grande em relação ao desempenho que os alunos tiveram nessa atividade. As turmas que participaram da atividade, o segundo ano A da manhã, foi a que teve a maior parte da participação. 21% das respostas eram provenientes do segundo ano A. Em segundo lugar, o segundo ano B da manhã, com 15%. Então, ainda muita gente
precisa participar dessas atividades. Tem turmas que ainda não participou, certo? Não registrou participação. Então vamos lá, gente. O tempo está passando e não vamos deixar acumular as atividades para o final do bimestre. Fazendo uma análise dos resultados da resolução das questões, nós temos a primeira questão como a questão que mais teve erros na obtenção das respostas. Vejam aí que mais alunos erraram do que acertaram a questão número 1, a primeira questão falando sobre a Carta da Terra. Então, a primeira questão, ela pedia para que os alunos dissessem o que a Carta da Terra fala, o que era verdadeiro a considerar a respeito da Carta da Terra. Aí poderia algum aluno dizer, mas o professor na aula não falou. Bem, mas o texto da Carta da Terra estava presente na questão. Era só você ler que você haveria de identificar qual que era a resposta que não estava relacionada com a Carta da Terra, tá bom? Então, realmente, um grande índice de alunos que erraram a primeira questão. A segunda questão, nós tivemos aí 51% de acerto, quer dizer, metade dos alunos acertaram essa questão. E a terceira questão, 62% dos alunos acertaram. Foi a questão que nós tivemos a maior quantidade de acertos. Todas essas questões, gente, eram para você inferir a respeito do texto uma informação, né? Os textos eles tinham informações explícitas e você deveria inferir uma informação a respeito da interpretação deles. Vamos fazer a análise detalhada de cada uma das questões. Na primeira questão, nós falamos sobre a Carta da Terra e aí o texto de apresentação do documento. Cada um desses parágrafos, eles vão representar um enunciado de uma das questões. Apenas um vai ter uma informação que não está correta. Por isso, a questão diz assim: considerando o texto, a Carta da Terra, podemos afirmar exceto. Então, é aquilo que não se pode afirmar a partir da leitura do texto. Vamos analisar, então, o que dizia cada um dos enunciados. No primeiro enunciado, diz o seguinte, que esse texto é uma espécie de código de ética planetário, voltado para as questões do meio ambiente, etc. E essa parte... Essa alternativa, ela dizia exatamente o que estava apresentado no início do texto. Se vocês analisarem, no início do texto, ele vai apresentar exatamente o que está disposto nessa alternativa. É um documento voltado à sustentabilidade, à paz, à justiça socioeconômica, idealizada pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, Desenvolvimento das Nações Unidas, no ano de 1987. Então, veja que a alternativa primeira, ela traz exatamente o que está presente no texto, na íntegra do texto. Então, essa informação é correta. Não poderia ser marcada. A segunda alternativa diz, foi idealizada pela Comissão Mundial do Meio Ambiente. Acabei de dizer. A comissão, idealizada pela Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas de 1987. Está presente aqui, no texto. Então, a Cúpula das Nações, a Cúpula da Terra, foi responsável pela idealização desse documento. Essa informação também estava correta. Vejamos então a próxima informação, que diz o seguinte: o documento foi criado na Cúpula da Terra, realizada em 1992 na cidade do Rio de Janeiro. Aí nós já temos uma informação que não é correta. Por quê? Disse que ganhou, no texto diz que ganhou o impulso na Cúpula da Terra,
realizada no Rio de Janeiro em 92, mas o documento só ficou pronto no ano 2000. Então, essa informação era a única que estava incorreta, de acordo com o que estava presente no texto. Ela foi impulsionada, mas ela não foi criada na Cúpula da Terra de 92, tá bom? Então, esse era o item incorreto das questões. No próximo, a Carta da Terra ficou pronta no ano 2000. Acabamos de ver essa informação aqui, né? Ela ficou pronta no ano 2000 e foi traduzida para 40 idiomas atualmente apoiado por 4,6 mil organizações ao redor do mundo, inclusive no Brasil. E a última alternativa diz que a carta contém 16 princípios básicos, agrupados em... Vamos até ver aqui no texto que 16 princípios básicos agrupados em 4 grupos tópicos. E aí mostra no texto quais são os 4 grupos tópicos, tá bom? Então perceba que todas as informações foram tiradas exatamente do texto. Apenas a alternativa incorreta que deveria ser marcada, a do exceto, mudava a informação a respeito da data de criação do documento, que não seria em 92, e sim no ano 2000, tá bom? Então, eu não entendo por que tanta gente errou essa questão, dado que as informações estavam presentes no próprio texto, certo? Vamos ter mais atenção na resolução das questões. Parabéns a quem acertou. Vamos para a próxima questão. A questão de número 2, também tratando sobre a Carta da Terra, mas um princípio específico, que seria o princípio do fortalecimento das instituições democráticas. Então, vamos lá. Um dos princípios defendidos pela Carta da Terra é o do fortalecimento das instituições democráticas. Esse princípio considera exceto. Então, nós vamos marcar aquilo que ele não considera, tá bom? Vamos para as alternativas. A primeira diz que o princípio apoia sociedades civis, locais, regionais, globais. E essa informação está no item B, né, na linha B do princípio presente aqui no texto. Ó. Apoiar sociedades civis, regionais, globais e promover a participação significativa de todos os indivíduos e organizações interessadas na tomada de decisões. Então, essa informação estava correta, não poderia ser marcada. Na alternativa seguinte, diz proteger os direitos à liberdade, opinião, de expressão. Vamos ver se a gente encontra ele aqui. Proteger exatamente a linha C. Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de reunião pacífica, de associação e de oposição. Na seguinte, eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas. Vamos ver se aparece isso aqui, ó. Eliminar a corrupção, a linha E. Eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas. Então, estava presente no texto, logo, também estava correto. Próxima alternativa fala de fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a... Vamos ver aqui, ó. Fortalecer a linha F. Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar de seus próprios ambientes e atribuir responsabilidades ambientais aos níveis governamentais, onde possam ser cumpridas mais efetivamente. Então, também estava correto. Já a última alternativa
diz assim, ó, combater o acesso de todas as pessoas à informação. O que diz aqui a respeito do acesso à informação não é combater, e sim instituir o acesso efetivo e eficiente à informação. Então ele diz que as pessoas têm que ter acesso à informação e não combater o acesso à informação, gente. Então essa era a alternativa errada. Ele não combate o acesso à informação. Ele estimula que as pessoas tenham acesso à informação. Então, na segunda questão, a última alternativa era a alternativa incorreta. Parabéns a quem acertou. Vamos para a próxima questão. Essa foi a que nós tivemos o maior índice de acertos. Diz o seguinte: conforme exposto na Carta da Terra, a erradicação da pobreza deve ser prioridade. Assinale a alternativa que apresenta uma das ações propostas para a erradicação da pobreza. Então aqui ele fala sobre o princípio da erradicação das pobrezas. Aliás, uma das ações práticas que devem ser feitas para auxiliar o meio ambiente é a erradicação da pobreza. E aí ele coloca 3 alíneas aqui com algumas ações que colaboram para esse fim. Nas alternativas, nós temos o seguinte: para erradicar a pobreza é necessário construir uma política de isenção fiscal para atrair empresas. Ele fala sobre isso, gente, que nós devemos atrair empresas. Ele fala de garantir o direito à água potável, ar puro, segurança alimentar, solos não contaminados, abrigo, saneamento seguro. Fala sobre promover cada ser humano de educação, de recursos para assegurar uma condição de vida sustentável, proporcionar segurança social e segurança coletiva. Fala de reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir àqueles que sofrem, habilitando-os a desenvolverem suas capacidades e alcançarem suas aspirações. Então ele não fala aqui nada a respeito de empresa, de construir uma política de isenção fiscal. Então não é essa a alternativa. A alternativa seguinte diz que promover uma distribuição de renda através de incentivo, né? Enfim, não era essa a alternativa, tá bom? Ele não fala nada sobre distribuição de renda, tá bom? Incentivando as ações para esse fim. A alternativa que fala de promover o agronegócio latifúndio também não tem essa menção no texto da Carta da Terra. Na alternativa que fala sobre garantir o direito à água potável, ar puro e segurança, esse sim está presente. É logo a primeira das alíneas contidas aqui no documento. Garantir o direito à água potável, ar puro, segurança alimentar, aos solos não contaminados, abrigo e saneamento seguro, e etc. Então essa é a alternativa correta. Reconhecer os ignorantes e proteger os fortes. Ele fala de proteger os fracos, né? Então também não seria a alternativa correta. Que bom que muita gente, 67% dos alunos acertaram essa questão. Ela estava mais fácil que as outras. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o sistema capitalista. Nós vamos iniciar os assuntos do livro didático. Nós vamos estudar o capítulo 1 do livro didático de vocês. E nós vamos falar sobre as fases do capitalismo, as suas características, as suas ideologias e outros assuntos relacionados. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado a todos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.